Variedade de manga Tomiate, como produzir com qualidade e buscando uma alta rentabilidade por quilo, por planta. Trazendo para vocês hoje orientações na prática sobre essa variedade de manga, que é uma das principais variedades produzida e comercializada no território brasileiro. Variedade de manga Tomiate, uma das principais variedades de manga produzida e comercializada no segmento comercial de produção de manga. E não tem como a gente falar do segmento comercial de produção da variedade da manga Tomiate sem falar do clima aonde que esse pomar vai ser instalado, aonde que esse pomar vai ser cultivado. Variedade de manga, pessoal, sempre buscar produzir essa variedade para o segmento comercial em territórios aonde que tem altas temperaturas, falando de clima subtropical e tropical. Trabalhar no segmento comercial com a variedade da manga Tomiate em regiões onde que tem um período do ano muito longo, de períodos frios, né, principalmente à noite, dificilmente a gente consegue ter qualidade nos frutos e também buscar uma alta rentabilidade na produção. Variedade de manga, pessoal, Tomiate gosta de regiões quentes ou subtropical. Quando a gente fala de uma região subtropical, onde que vai ter um clima um pouco mais ameno, a gente vamos passar a trabalhar na questão de desenvolvimento de pragas e doenças, onde que a gente vamos falar um pouco mais para frente, mais intensivo. Diferente daquela região onde que é um clima bastante quente, que a gente já vamos ter menos preocupação, não menos preocupação na questão do ataque de pragas e doença, a gente tem menos intensidade. Então, clima, sempre trabalhar com essa variedade de manga em regiões subtropical e tropical. Mas na região fria, não se pode produzir? Pode se produzir, mas o produtor vai ter muito gasto nessa questão em desenvolvimento da planta em si, pós-plantio, e depois época de produção, como esse pomar que vocês estão vendo para o segmento comercial. O produtor precisa investir mais e depois, no fim das contas, o produtor não consegue buscar aquele valor de produção em cima do valor de comercialização. Então tome cuidado nessa questão de produzir variedade da manga Tomiate em regiões frias. Sempre buscar regiões mais quentes para estar produzindo. Uma outra orientação que eu deixo para vocês produtores é sobre um bom sistema de poda para o cultivo comercial da manga Tomiate. A questão de você elaborar um bom sistema de manga ele é fundamental para você ter uma qualidade das mangas, para que você tenha uma alta produção. Porque no cultivo comercial de manga a gente vamos trabalhar várias épocas do ano, né, com várias podas diferentes. Então é muito importante você saber qual sistema de poda aplicar e quais época do ano, né? Então quando a gente fala no pomar inicial como esse daqui, os 3 primeiros anos a gente trabalha muito forte na questão de poda de formação. É muito importante você trazer essa poda de formação para um pomar onde que vai ser a primeira poda que esse pomar vai estar recebendo, né? E depois existe, né, poda anual de produção, onde que é uma poda onde que a gente vamos buscar trazer mais produção para esse pomar, trazer mais qualidade para o fruto. Poda de limpeza também é muito importante, onde que a gente vamos buscar retirar galhos doentes, galhos secos no meio desse pomar, que é muito importante. Também vamos trabalhar uma boa parte do ano, aí, a partir do 3º, 4º ano de vida, com poda de levantamento de copada, né, que é muito importante, essa parte a gente suspender para cima a planta. Vamos trabalhar com poda lateral, poda de topo, poda de equilíbrio, né? Existe vários sistemas de poda que o pomar de manga precisa receber. Se você tem interesse de um conteúdo específico sobre o sistema de poda, deixa aqui no comentário que a gente vamos sentir aí as dúvidas de vocês e vamos estar fazendo um vídeo na prática sobre o sistema de poda. Então sempre busque observar a fase que o seu pomar está e a partir daí, né, aplicar o sistema de podas, que são muito importantes para que você tenha qualidade e uma boa produção aí no seu segmento comercial em produção de manga. Uma outra orientação muito importante para vocês produtores é na questão de irrigação no cultivo da manga, principalmente quando ela entra nesse estágio de frutificação. O porquê? Como vocês podem observar, esse pomar aqui, a gente não está utilizando nenhum tipo de irrigação automatizada aqui no meio. A irrigação desse pomar ela é feita através de tanque quando há necessidade de fazer a irrigação aqui. O porquê? O porquê? Essa região aqui nos permite ter essa tranquilidade na questão de irrigação, né? É uma região que tem uma boa quantia de chuva no período de frutificação.
O período de chuva aqui começa nessa região a partir de outubro, novembro, intensificando em dezembro. E é o momento, como vocês podem observar, que a Tomiate está passando, né, o seu processo de desenvolvimento. Semanalmente, essa planta aqui necessita em média de 170 a 200 litros de água semanal para que ela possa manter esse fruto com qualidade e encher esse fruto aqui totalmente. Então precisa ter essa questão de atenção na questão da irrigação, que é muito importante. Lembrando que cada momento da planta, da mangueira, ela tem, né, uma certa necessidade de água, de irrigação, então é muito importante. Caso não venha chover nesse período onde que a gente já tem as métricas anual dessa região, o que a gente vai fazer é colocar um tanque de água aqui rodando no trator, um implemento de tanque de água no trator, e fazendo a irrigação direto na planta, que já ajuda demais. Mas se você está numa região de clima tropical onde que não chove esse período de frutificação da planta, você precisa ter uma irrigação automatizada ou uma irrigação por tanque, sempre lembrando, da forma que você vai irrigar, não importa muito, né? O importante é irrigar, mas se você tem a opção, você tem um orçamento para fazer uma irrigação automatizada, logicamente que vai te trazer mais resultado na quantidade de água. Se você estiver numa localidade de pouca água, também isso te ajuda bastante também. Mas sempre lembrando, né, que o importante é levar essa irrigação para a planta e não deixar faltar água nesse momento muito importante, que é o momento de frutificação da planta. Muito importante para vocês produtores é que nessa questão de manter o pomar limpo, sempre o mato baixo, próximo à planta, como vocês podem observar aqui, nunca deixar o mato mais alto, principalmente em época de produção. Primeiramente, né, a partir do momento que a planta inicia seu processo de florada, é sempre bom manter esse mato mais baixo, porque você tem acesso à planta, né, em questão de ataque de doença e praga, visual mais fácil para os seus funcionários, para os colaboradores identificar, e também na questão produção, porque a partir do momento que você tem uma planta em produção, você precisa sempre estar atento a qualquer tipo de desenvolvimento de praga ou doença, ou qualquer outro tipo de problema que esse pomar venha a ter. Então sempre manter, né, a parte mais baixa no mato. Próximo, você pode roçar maquininha costal. Utilização de herbicida, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes pode estar afetando o cultivo de manga, principalmente se for em época de florada. Se for utilizar mais ou menos 60, 70 dias antes de abrir florada, para que esse mato venha estar secando e essa planta não venha estar tendo problema na questão da florada. E como vocês podem observar, mato sempre baixo, e utilizando também, né, o próprio capim da roçadeira braquiária próximo à planta, porque o solo mantém úmido, né, e aqui se torna uma matéria orgânica para a planta. Então é muito importante essa questão de manter o pomar limpo. É uma orientação simples, mas que faz toda a diferença para você, produtor, ter um ótimo resultado na qualidade da manga Tomiate que você está produzindo aí na sua propriedade. Uma outra orientação que eu deixo para vocês, produtores, no segmento comercial de produção de manga, é a escolha do porta-enxerto. Esse pomar aqui, ele tem 3 anos de idade, né? A primeira safra que se vai iniciar nesse pomar aqui, e a escolha do porta-enxerto é muito determinante, né? Principalmente na cultura da manga, né? Onde que o porta-enxerto, ele precisa ser um porta-enxerto muito resistente. Aqui a gente usou, né, o porta-enxerto da variedade manga coquinho, mas existe também aí o porta-enxerto da manga espada, da manga ubá, que são os melhores porta-enxerto que existe hoje, né? Tanto que o porta-enxerto ele precisa ser um porta-enxerto que se adapta principalmente a localidade, a sua propriedade, ao clima, porque o porta-enxerto é determinante para que você venha a ter uma maior resistência dessa planta na localidade, contra ataque de praga ou doença ou qualquer patogênio que seja semelhante aí na questão do ataque do sistema radicular. Então busque trabalhar com aquele porta-enxerto que você vai adaptar muito bem à sua região, que isso traz uma melhor sanidade para você ir no segmento comercial, e também, né, buscando mudas de qualidade, mudas certificada, que a partir desse momento você também tem uma garantia aí de ter um ótimo resultado nessa questão de trazer uma boa produção e qualidade também. Uma outra orientação que eu deixo para vocês, produtores, sobre essa questão de produção da manga Tomiate é a questão de uma boa fertilidade bem balanceada para essa variedade. Sempre lembrando que o cultivo da manga, quando você trabalha com um bom sistema de fertilidade, você consegue ter uma manga de qualidade, produção acima da média e um pomar resistente a ataque de praga e doença. E como você busca, né, ter um direcionamento
né, na questão de fertilidade é você conhecer o solo do seu pomar, né? Então, se você já tem um pomar como esse, iniciando a parte de produção, análise do solo a partir de 0,20, 20 e 40, e já a partir do terceiro ano de vida, onde que vai iniciar essa produção, trabalhar, né, com a análise foliar também, fazendo análise dessa questão da parte nutricional da planta. E falando, né, na parte nutricional, qual que é os principais nutrientes que o cultivo da manga exige, né? O primeiro deles é a parte nutricional na questão do nitrogênio. Importante você manter, né, uma boa fertilidade, a questão nitrogenata do pomar, né, porque o nitrogênio, né, ele traz essa questão de uma boa produção, né, uma boa formação da planta, e é muito importante vocês terem, né, uma boa fertilidade. Também falando um pouco do fósforo que é muito importante na questão do desenvolvimento do sistema radicular da mangueira, né? Então você precisa trazer um bom sistema de fertilidade na questão do fósforo. O potássio também muito importante, né, para que você venha trazer também qualidade do fruto e também trazer na questão cor, né, aroma, tamanho e teor de doçura da manga, o BRIT, né? O potássio tem essa função em cima. O cálcio também muito importante, né, assim como o nitrogênio também auxilia na questão da formação da manga, na firmeza dessa questão de uma boa formação da estrutura da planta. Então é muito importante trabalhar muito forte essa questão do cálcio. Também o magnésio é muito importante, né, embora a gente vamos trabalhar com menos quantidade, mas também é importante. O boro, sem dúvida, também é muito importante a gente trabalhar com ele nessa parte nutricional, tanto o boro via solo como feito via foliar também, né? Ele é muito importante nessa questão, principalmente ali na parte de formação dos frutos, né, onde que a planta se inicia esse processo. O zinco também chega também para trazer mais estrutura, né, para essa planta, né, além de trazer uma melhor performance da questão de desenvolvimento da parte vegetativa da planta. Então é muito importante sempre estar observando essa questão. Existem outros nutrientes, mas que não são outros nutrientes tão importantes aí para a cultura da manga. Esses que eu acabei de citando para vocês são mais importantes que a gente vamos trabalhar, né? Então é sempre recomendável você separar, né, esses nutrientes e buscar um melhor balanceamento para que você tenha melhor resultado. Uma orientação muito importante que eu deixo para vocês, produtores, é a questão do controle de pragas e doenças na variedade da manga Tomiate. Quando se fala de doença, a mais vista hoje nos pomares que traz prejuízo para o produtor é a tracnose, né? Esse fungo aí está presente na maior parte dos pomares de manga, né? Ele vai atacar aí os ramos novos, folha, a questão floral da planta, né? Então é muito importante para a gente controlar, para que a gente não tenha uma baixa na qualidade e na produção também. O controle, né, consiste em boas práticas no campo, na questão de fertilidade, na questão de controle, né, um bom sistema de poda, muito importante também, utilizar aí os produtos químicos como preventivo, né, sempre estar mantendo as pulverizações em dia aí, né, que é muito importante. Falando de doença também, o índio, né, esse fungo também, boa parte aí dos pomares brasileiros sofre, né? Ele é bastante parecido com a tracnose, vai atacar os ramos novos, folhas e o fruto também. E na questão da parte floral, muito importante, né? Boas práticas para fazer o controle, né? Sempre estar utilizando os preventivos, né, na pulverização, a base de enxofre, que é muito importante. Também falando de uma outra doença que traz uma dor de cabeça nessa variedade, é a questão da seca da mangueira, né? Esse fungo aí que causa a morte total da planta, né? Então a gente vai ter que fazer um controle mais severo nessa questão dessa doença aí, utilizando as boas práticas, uma boa fertilidade, sempre acompanhando o pomar de perto, né? Nunca deixou de fazer os piscilamento dos troncos das plantas, né, com cúpula, né, e fazendo as pulverizações preventivas com os produtos destinados a esse tipo de doença que traz muita dor de cabeça para o produtor. E sempre vamos acompanhar de perto, que traz ótimo resultado, pessoal. E também falando da questão da doença da manga Tome. Na questão de ataque de pragas e doença, né, a mosca do fruto, juntamente com a praga, né, que é a broca da mangueira, que é o besouro que vai causar a seca da mangueira, que é a doença, né, são hoje as principais pragas que traz uma dor de cabeça aí para o produtor nessa variedade. Controle biológico, controle químico com utilização de inseticidas, né, e uma boa questão de fertilidade, sempre tá
fazendo o controle, né, através de armadilha, olhando, né, a população dessas pragas no meio. Isso traz uma vantagem para vocês produtores, mas nessa questão de pragas e doenças é muito importante vocês terem em mente que vocês precisam de um especialista para estar direcionando o caminho para vocês e assim vocês conseguirem buscar o melhor manejo nessa questão aí do controle de pragas e doenças. Mas é muito importante para vocês produtores conhecerem, né, igual as principais pragas e doenças que afetam a variedade da manga Tomiate. Então, buscando conhecimento, você consegue ter um melhor resultado no controle desses problemas. Então essas foram as orientações sobre a variedade da manga Tomiate. Se você quer saber mais sobre essa variedade de manga, deixa sua dúvida aqui no comentário do vídeo, que a gente vamos estar fazendo um vídeo totalmente sobre a sua pergunta, ou vamos estar aqui na descrição do vídeo também respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre a variedade da manga Tomiate. Peço aquele gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a continuar esse trabalho aqui no segmento da fruticultura, sempre trazendo conteúdo para estar agregando no dia de vocês aí no campo. Deixo o convite para você se inscrever aqui no canal também. Estamos semanalmente sempre trazendo um conteúdo no segmento da fruticultura. Até um próximo vídeo. Toda honra e glória a Jesus Cristo.